Fala galera, eu sou o Max, especialista e entusiasta de NFT e criptomoedas. E durante essa semana das NFTs eu vou te explicar como que você consegue lucrar bastante dentro desse mercado. E o que a gente vai aprender durante essa semana das NFTs. Durante essa semana eu vou te explicar alguns métodos que eu utilizo para ter bastante resultado dentro desse mercado, tanto de NFT quanto de criptomoeda. E sinceramente não é um bicho de 7 cabeças, não são estratégias assim complicadíssimas, são bem fáceis na verdade. E mesmo que você nunca tenha investido na sua vida, nem que seja em uma ação, uma criptomoeda ou uma NFT, você consegue utilizar ela para ter resultado. Só que você não vai estar simplesmente dando um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você não vai estar só replicando o que eu faço. Precisa ter dedicação e você também precisa estudar um pouco. Mas tendo esse norte que eu vou entregar aqui para vocês hoje, já vai ajudar muito para vocês conseguirem reduzir o caminho que eu tive que fazer quando eu tava começando. E todo o conteúdo que eu sei hoje, que eu vou estar ensinando aqui para vocês agora, eu tive que aprender na marra, porque esse tipo de conteúdo não é de fácil acesso. Primeiro que tá em inglês e eles utilizam linguagens muito diferentes do que a gente tá acostumado. E também, para você ter acesso a algum tipo de informação, você precisa fazer parte de alguma comunidade, que você precisa gastar muito dinheiro para estar lá dentro. Então a gente vive num mercado que as informações são muito exclusivas e também são entregues de forma muito complicada. E nessas aulas aqui eu vou estar desmistificando isso, vou estar simplificando tudo isso para vocês. E depois de quase 2 anos estudando esse mercado, eu tenho diversos métodos que vão reduzir o risco do seu investimento e deixar um potencial de ganho muito grande. E com esses métodos eu consegui algum desses resultados aqui. Eu quero mostrar aqui para vocês um de NFT e um de criptomoeda. Começando pelo de NFT, eu comprei esse aqui, o Plug Pass. Essa foi uma das primeiras NFTs que eu comprei na minha vida e eu comprei ela, tava custando 0.9 Ethereums. E depois de alguns dias eu vendi ela por 3. Ou seja, eu tripliquei meu investimento em alguns dias. Na época, o Ethereum tá muito mais caro do que tá hoje. Então eu consegui um lucro aproximadamente 50 mil reais, investindo assim 10, 15 mil reais. E um dos meus maiores resultados no mercado cripto foi com um projeto Step App. Eu investi 10 mil reais, ele se multiplicou por 150 vezes. No all time high, o meu investimento estava valendo 1.5 milhões de reais. Obviamente que com a estratégia que eu utilizei, eu fui tirando aos poucos. Então no total eu consegui tirar 150 mil reais logo de cara. Só que eu ainda tenho muito dinheiro para tirar ainda. Mas não são só esses resultados que eu já tive. Eu já tive com TSC, já tive com Heroes and Empires, vários outros projetos que eu ganhei muito dinheiro. Mas eu quis deixar esse aqui de exemplo porque fazem muito mais parte da minha história. E não só sou eu que consigo aplicar essa estratégia, rapaziada. Os meus alunos já estão aplicando isso aqui na prática. Então eu quero mostrar alguns dos depoimentos que eles já me deram. O Vini, por exemplo, ele conseguiu comprar um projeto Other Deeds, que eu tinha avisado há muito tempo pra galera. Ele comprou por 3.8 Ethereums e vendeu por 29,98, com lucro de 26,18 Ethereums. Isso dá mais ou menos 150 mil reais na cotação atual, porque quando o Ethereum tava custando mais caro, isso tava valendo muito mais de 300, 400 mil reais. O Felipe também conseguiu mintar uma NFT da coleção do Ivy Boys e teve um lucro de 2.500 reais em pouquíssimos dias. E esses resultados, pessoal, a gente sempre vai compartilhando na comunidade porque a gente gosta de mostrar que tá dando certo e que tá funcionando. Mas beleza, como que eu cheguei até aqui? Como que eu comecei a investir em mercado de NFT, mercado de criptomoeda, essa loucura toda? E eu vou contar um pouquinho da minha história que eu nunca contei publicamente antes porque as pessoas nunca se interessavam de verdade. Mas mesmo que isso pareça muito clichê, esse mercado de criptomoedas e de NFT mudou completamente a minha vida. E talvez o seu primeiro contato com a minha pessoa, né, com a minha imagem, tenha sido no TikTok ou no YouTube ou talvez até no Instagram. Mas se você caiu de paraquedas aqui, nunca me viu na vida, nunca me viu em qualquer rede social, saiba que você está vendo uma das melhores oportunidades da sua vida agora. E você não tem que saber nada do que é NFT, do que é criptomoeda, porque eu vou estar te ensinando hoje. E aí muita gente me pergunta, Max, por que você não fica com todo esse conhecimento só pra você? Primeiro de tudo, eu sou um produtor de conteúdo, né? Eu crio conteúdo pra internet. Então eu gosto de compartilhar o que eu aprendi estudando nesses últimos anos o mercado de cripto e de NFT. E mesmo que eu quisesse ficar com todas essas informações que eu tenho, todo esse conhecimento que eu tenho de mercado pra mim, seria impossível aproveitar todas as oportunidades que o mercado me dá. Porque a todo momento existem novas coleções de NFT, novos projetos sendo lançados, então não dá pra eu acompanhar tudo ao mesmo tempo. E em segundo lugar, por eu ser um criador de conteúdo que estudou muito, ralou muito pra ter esse conhecimento, como eu já disse antes, é um conhecimento que você não vai encontrar na internet afora, porque primeiro, é de difícil acesso e é tudo em inglês com uma linguagem muito mais complicada. Eu quero passar todo esse conhecimento em português para as pessoas aqui no Brasil, porque eu quero ajudar o maior número de pessoas possível com isso. Porque assim como esse mercado mudou minha vida, eu quero ver a vida de outras pessoas sendo transformadas por esse mercado tão lindo que é de NFT e criptomoeda. Então agora que eu já me apresentei e vocês já conhecem um pouquinho da minha história, vamos ao tema da nossa primeira aula. NFTs são um oceano azul de oportunidades. Mas antes da gente falar das oportunidades, vocês precisam primeiro entender o que é uma NFT, porque a gente escuta isso direto, a gente vê em notícias, a gente vê em todas as redes sociais, mas muita gente não faz ideia do que essa porra significa. E aqui eu trouxe uma das melhores imagens para exemplificar
explicar o que seria uma NFT. De um lado, a gente tem as coisas fungibles. Vamos começar pelo mais simples, né? NFT é uma sigla para Non-Fungible Token, ou seja, token não fungível. E agora você precisa entender qual que é a diferença entre fungível e não fungível. De um lado dessa imagem aqui na tela, a gente tem as coisas que são fungíveis, ou seja, $1 representa $1, assim como R$5 representam uns R$5. Se eu pegar uma nota de R$10 e trocar com a de um amigo que também é de R$10, não vai mudar nada na minha vida, porque elas representam a mesma coisa e têm o mesmo valor. Assim como um Ether representa um Ether, então você pode trocar, e um Bitcoin igual a um Bitcoin. Então essa é a lógica do que é um token fungível. Agora, o que seria um token não fungível que confunde muito a cabeça das pessoas? Eu vou pegar um exemplo mundano aqui pra gente entender melhor. Vamos imaginar que a Mariazinha comprou o ingresso pra assistir um filme no cinema, o filme dos Avengers, e ela comprou o assento 3A. Agora vamos imaginar que o Joãozinho também vai assistir esse mesmo filme, e ele comprou o ingresso da J6. Se a Mariazinha, que tem o ingresso da 3A, trocar com o Joãozinho, que tem o da J6, eles não têm o mesmo lugar, certo? Então, se eles sentarem em lugares diferentes, eles vão estar assistindo o filme de diferentes posições. Ou seja, faz total diferença o seu ingresso, porque ele te dá acesso a um outro lugar. Portanto, eles não são fungíveis, porque eles não representam a mesma coisa. O ingresso do Joãozinho, ele vai assistir ao filme da cadeira J6, e a Mariazinha vai assistir do 3A. Portanto, se eles trocarem, vai fazer muita diferença. E agora um exemplo aqui na tela para vocês verem, a gente tem esses dois gatinhos. A gente tem esse gatinho aqui que ele é mais gordo, ele tem uma barriguinha azul, tem uma orelhinha rosa, um rabinho mais gordo. Enquanto desse lado a gente tem um gatinho que tá voando, tá saindo os brilhinhos, a cauda dele é mais fina, tem a orelha roxa. Ou seja, o gatinho da esquerda ele não é igual ao gatinho da direita, porque ele tem características diferentes. Então, se eu tiver esse gatinho e quiser trocar com você por esse gatinho, a gente não vai ter a mesma coisa no final. Portanto, não são fungíveis, eles não representam a mesma coisa. E é basicamente isso NFT, pessoal. NFT seria a tecnologia que você tem um ativo digital com características escassas, ou seja, características diferentes que vão representar coisas diferentes no final. Então é a primeira vez no mundo que é possível criar um certificado de propriedade e autenticidade sobre bens digitais. E é um certificado único que é garantido pela tecnologia de blockchain. Beleza, agora que eu entendi o que é uma NFT, como que a gente tá vendo isso no mundo hoje em dia? Eu trouxe aqui uma notícia de uma idosa de 82 anos que usa NFT para comprar 20% do apartamento no Rio Grande do Sul. Então o NFT já está sendo utilizado como um ativo de valor. Você atribui valor àquela imagem, você atribui valor àquele certificado digital. E aqui um dado extremamente interessante que eu peguei da OpenSea, que é o maior mercado para você comprar e vender NFTs. Relaxa, porque se você não entendeu nada do que eu falei agora, você vai entender daqui a pouco mais pra frente na aula. Esse gráfico aqui mostra a quantidade de usuários que já fizeram um trade, ou seja, já venderam, já compraram uma NFT no mercado da OpenSea, que atualmente é o maior mercado de NFT. E no dia 22 de junho de 2022 a gente tem um total de 1,8 milhões de usuários. Então só para vocês entenderem o quão no começo você tá desse mercado. E aqui um gráfico muito legal que a maioria das pessoas não faz ideia, nem quer saber o que é uma NFT. 90% dos adultos no Japão não sabem ou não querem saber o que é uma NFT. 80% na Alemanha, 78% no Reino Unido, 75% na Argentina e aí vai. Então só para vocês terem a ideia de que essa é uma tecnologia que as pessoas ainda não estão interessadas. Mas eu te garanto que daqui a alguns anos essa tecnologia vai ser utilizada todos os dias por todo mundo. E aqui uma das coisas mais interessantes que eu tenho para mostrar para vocês é que as grandes marcas, as empresas já estão entrando nesse mercado. Então a Nike já começou a entrar em 2020, a Gucci já lançou a primeira coleção de NFT deles, a Louis Vuitton já dobrou o investimento em metaverso e coleção de NFT, a Adidas já tá fazendo uma das maiores parcerias no mercado de NFT, que é em conjunto com uma coleção chamada Bored Ape Yacht Club. Então, cara, as grandes marcas e empresas de luxo já estão entrando nesse mercado. E aqui uma foto extremamente interessante que eu tô mostrando as celebridades que já têm uma coleção do Bored Ape Yacht Club. Então vocês conseguem ver o Justin Bieber, o Neymar, o Shaq, o Snoop Dogg, o Post Malone, a Serena Williams. Então celebridades que são conhecidas mundialmente já têm uma coleção de NFT, já têm um NFT. E essas pessoas ajudam cada vez mais a difundir essa tecnologia maravilhosa. E aí você fica se perguntando, mas se essa é uma tecnologia tão boa, se é uma tecnologia tão revolucionária, por que ninguém tá falando disso? E a resposta pra isso é porque as pessoas ainda não entendem o que é esse conceito, porque ninguém tá interessado em saber disso. Então se você já tá interessado, se você já tá assistindo essa aula, você já tá na frente de 99,99% das pessoas. Porque eu já disse e vou repetir, eu garanto que daqui a alguns anos isso vai virar cotidiano, a gente vai utilizar NFTs todos os dias. Então ingresso de cinema vai virar um NFT, passaporte, documentos, muita coisa vai se transformar em NFT. Então é muito bom a gente entender esse conceito antes de todo mundo conhecer, porque assim a gente vai conseguir ganhar muito mais dinheiro na frente dessas pessoas e aproveitar todas as oportunidades que esse mercado tem para dar. E aqui a gente tem a primeira coleção de
de NFT feita na história, os famosos CryptoPunks. Essa NFT em questão que eu tô mostrando aqui na tela é um CryptoPunk que foi comprado em 2017 que pagou somente a taxa de gás. Então vocês conseguem ver aqui que o valor era $0 e a taxa de transação foi de $2,41. Ou seja, o cara pagou R$10 por essa NFT aqui. E no dia 11 de março de 2021, esse cara vendeu essa mesma NFT que ele pagou $2 por 7,58 milhões de dólares. E por que essas NFTs valem tanto? Primeiramente, essa coleção dos CryptoPunks foi a primeira coleção já lançada na história do mercado de NFT. Então, por ser a primeira, as pessoas dão muito valor a tudo que começou o movimento. E segundo, é porque ela é extremamente escassa. Só existem 10 mil CryptoPunks. E a Larva Labs, que foi a criadora dessas NFTs, decidiu que só vão existir 10 mil. Então não vai ter 10.001, não vai ter 9.999, sempre vai ter 10 mil, número finito e decidido. Então se você acha que o Bitcoin, que tem 21 milhões de unidades, é escasso, é porque você ainda não entendeu como que as NFTs vão funcionar. 21 milhões para 10 mil é uma puta de uma diferença, pessoal. Então quanto mais escasso e maior demanda, maior vai ser o preço. E é por isso que eu vejo tanta oportunidade nesse mercado de NFT, já que várias coleções que estão sendo lançadas hoje em dia vão ser extremamente desejadas no futuro. Quanto maior a adoção do mercado de NFT, maior vai ser a demanda. Como as coleções têm um número finito, a oferta sempre vai se manter igual, o preço delas só vão tender a aumentar. Obviamente que você tem que escolher a NFT correta, e para isso existem diversos métodos para você fazer isso. E já que a gente está falando sobre escassez aqui, vale lembrar sobre as moedas que a gente utiliza hoje em dia, as moedas fiduciárias, como o real e o dólar. E essas moedas fiduciárias estão fadadas ao fracasso. Isso porque elas são inflacionárias, ou seja, cada vez mais existe mais oferta de dólar, mais oferta de real, e a gente vê o nosso poder de compra diminuindo cada vez mais. Então, como vocês podem ver nesse gráfico aqui do real, a gente já perdeu mais de 85% do nosso poder de compra. Então, os R$100 que você tinha lá em 94, hoje equivalem a R$15. E isso só tende a diminuir, porque o nosso governo ele imprime cada vez mais dinheiro, o que é o completamente oposto das NFTs, porque você não consegue fazer mais, você tem um ativo extremamente escasso. Seja do ponto de vista tecnológico ou do ponto de vista financeiro, a grande verdade é que as NFTs são a oportunidade do século. E eu acredito que você começar a investir em NFT agora é que nem você começar a investir em Bitcoin lá em 2010. Ou seja, quando não valia nada e ninguém dava atenção nenhuma pro ativo. Só que agora a gente já sabe que ele já passou a valer mais de R$300 mil um único Bitcoin. E eu acredito que no futuro vai valer muito mais do que R$300 mil. E eu espero que você que tá assistindo essa aula não seja uma das pessoas, puta, por que eu não comprei NFT quando eu descobri daquela tecnologia? Porque é assim que 99% das pessoas que estão nesse mercado se sentem em relação ao Bitcoin. Então todo mundo se arrepende de ter escutado isso lá em 2012, 2013 e não ter de fato feito alguma coisa em relação a isso, não ter comprado Bitcoin. Beleza, já falamos um pouquinho de NFT, agora vamos falar um pouquinho de como que essa NFT tá relacionada com Web 3.0, que é um outro conceito que com certeza você ouviu falar muito nesses últimos anos. Mas se você nunca ouviu falar sobre o que é Web 3.0, fica tranquilo que eu vou te explicar agora. O que é Web 3.0, pessoal? Vamos começar. A gente primeiro precisa entender que a internet é uma evolução da humanidade. Então a internet começou lá nos anos 90 e era simplesmente uma forma de você mandar informações de um lado para o outro com muito mais facilidade. Então não ter que usar carta, não ter que usar esses outros métodos muito antiquados. E aí a gente evoluiu para Web 1. E o que é essa Web 1? Era basicamente um site que você não tinha interação. Então o cara escrevia alguma coisa, escrevia uma receita de bolo e aí você só podia ver aquela receita. Você não tinha como interagir, fazer perguntas, você só podia ler. Então era uma rede centralizada e sem conexões, então sem interoperabilidade com outras plataformas, outras redes. Depois de um certo tempo a gente evoluiu para Web 2, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. Então você muito provavelmente está me assistindo numa plataforma de Web 2, que é o YouTube. E a Web 2 é o que? Você ter conteúdo e você conseguir interagir com ele. Ou seja, você pode comentar aqui no chat, você pode dar like, você pode compartilhar com seus amigos. Todas essas funções que não existiam na Web 1. Só que a Web 2 ainda tem um grande problema. Quando eu crio minha conta no Twitter, ou seja, eu utilizo o meu e-mail e minha senha, eu não consigo utilizar essas mesmas informações para criar minha conta no Snapchat ou no Instagram. Eu preciso fazer todo esse processo de novo. Então eu tenho que dar minhas informações pessoais para a empresa, para ela me aceitar como um usuário do produto. Então a gente está vivendo em uma rede que tem interações dentro da própria plataforma, mas não entre as redes. Então a gente não consegue comunicar alguma coisa do YouTube dentro do Twitter. E aí que entra a Web 3, pessoal. A Web 3 permite você ter a sua identidade, que você não precisa dar suas informações para ninguém, e você consegue utilizar essas informações em todos os sites e em todas as aplicações construídas na blockchain. Então a Web 3 é a evolução da Web 1 e da Web 2, porque a gente tem interações, a gente pode comentar, a gente pode compartilhar, a gente pode interagir com o conteúdo, mas ao mesmo tempo a gente não precisa ficar preso a
ele, essas informações que a gente utilizou, sei lá, para fazer login no Twitter, a gente já consegue, só clicando em Connect, a gente consegue entrar no Instagram, por exemplo. Isso eu tô dando um exemplo de como seria a Web3 dentro da Web2, mas eu acho que deu para pegar a ideia. Então, dentro da Web3, qualquer pessoa poderá construir suas próprias aplicações e se conectar com outras pessoas de maneira direta. Então, eu posso simplesmente mandar uma mensagem minha para um amigo sem ter que depender de nenhuma rede, nenhuma outra coisa. Agora que você entendeu os principais conceitos do que é uma NFT, do que é o Web3 e por que é uma tecnologia tão revolucionária, vamos falar de como que você consegue ganhar dinheiro nesse mercado, que é o que a maioria das pessoas aqui querem saber. Como pagar pouco por uma NFT e aumentar suas chances de lucro. E uma das melhores formas de você ganhar dinheiro dentro desse mercado é a partir dos lançamentos de novas NFTs. Mas como que você fica sabendo desses lançamentos? É comprando pela OpenSea? É você vendo dentro da plataforma? Errado, não é assim. Você não vai conseguir ganhar muito dinheiro só utilizando a OpenSea, só você pesquisando lá dentro. A melhor forma é você utilizar sites que já fazem isso pra você. Então eles vão mostrar todos os lançamentos que vão acontecer hoje, no dia de amanhã, daqui a 2 dias, daqui a um mês, daqui a uma semana. E eles vão falar, tá, isso aqui vai acontecer nesse dia, essa é a rede social dos caras, esse é o Discord dos caras, entra aí e pesquisa. Então um dos sites é o cryptoscores.io, mas tem muitos outros sites que vão te ajudar a fazer essa pesquisa. Agora que você já sabe como encontrar os próximos lançamentos das NFTs, você tem que saber escolher bons projetos para participar. E as melhores formas é você entrando no Twitter e no Discord dos projetos, porque lá você vai conseguir ver a interação que eles têm, os números que eles têm, né? Então seguidores, quantidade de membros dentro da comunidade, e aí você já vai ter uma noção de quantas pessoas estão interessadas naquela coleção. Mesmo sabendo que os números importam bastante para uma análise, você não deve confiar cegamente no que você vê no Twitter e no Discord, porque muitas vezes você pode estar encontrando a maioria dos seguidores sendo bots. Então você precisa de fato entrar na comunidade. Então aqui eu puxei um dos projetos mais hypados desse ano, que tem uma das melhores perspectivas de dar lucro para as pessoas, que é a Memeland. Então você entra no Discord deles, vê quantas pessoas estão comentando no chat, vê quantas pessoas comentam nas fotos do Twitter, vê se existe engajamento real nas redes, porque quanto maior o engajamento, quanto maior o senso de comunidade desses projetos, maior a chance deles darem certo. Beleza, agora você já entendeu como que você acha um bom lançamento, então um projeto que está para ser lançado. Você já decidiu se esse projeto é bom ou não, vendo o engajamento que eles têm dentro das redes sociais. E o próximo passo disso é você mintar o seu primeiro NFT. Então depois que você já fez todos esses passos, a única coisa que você vai ter que fazer é anotar a data e o horário em que esse lançamento vai acontecer, porque você precisa estar na hora certinha para poder mintar essa NFT. E mintar é o nome que a gente dá para quando você gera a NFT pela primeira vez. Então você está criando aquela NFT, você está tirando da blockchain e colocando no mercado. Mas lembra que muitos dos projetos que você escolher provavelmente vão ser bem concorridos, porque se tem muito engajamento, significa que tem muitas pessoas querendo comprar essa NFT. Então você tem que estar sempre lá no horário certo, na hora certa, para conseguir comprar antes de todo mundo. E quando o projeto tem muito engajamento e muita gente quer comprar, isso faz com que as taxas que você vai pagar para mintar essa NFT aumente bastante. Então eu sempre recomendo você deixar 0.05 Ethereums assim lá para pagar a taxa de gás, caso você precise. Mas isso depende muito do momento, então tem outras coisas para você analisar para saber quanto que você vai pagar de taxa de gás. Beleza, depois que você mintou a NFT, o que você faz para lucrar com ela? E aí é aquela grande pergunta, né? Onde que eu vou vender? E para você vender a sua NFT, você vai precisar utilizar os marketplaces. E o mais famoso de todos é a OpenSea, que é o maior mercado atualmente. E tem duas formas de você lucrar com essa sua NFT. A primeira, e a que eu recomendo durante o mercado de queda, que é o que a gente tá vendo hoje, é você comprar e vender horas ou dias, máximo semanas depois, porque você não quer ficar segurando essa NFT por muito tempo enquanto a gente tá num mercado muito indeciso. E é isso que a gente chama de flipar, né? Você comprar e vender num curto período de tempo. Então você comprou seu NFT e colocou a venda lá na OpenSea para alguém comprar. E dependendo do engajamento e do hype que esse projeto tem, é possível fazer 20 até 300% em assim poucos minutos. Então eu, por exemplo, fiz 300% em 2 dias, naquele primeiro exemplo que eu dei no comecinho dessa aula. Então quanto mais concorrido, maior vai ser o preço dela no mercado secundário, que é o que a gente chama do OpenSea. E a outra forma de você ganhar dinheiro com a sua NFT é você holdando ela. E essa é uma forma mais arriscada, você precisa fazer uma análise bem melhor para saber se vale a pena segurar ela por mais tempo, mas é possível você ver várias NFTs que te dão prêmios por você segurar ela, te dão outras NFTs de graça, e você pode ficar segurando aquela NFT, fazendo parte da comunidade, conseguindo outros projetos através da sua NFT,
quê. Então quando você tá em um projeto de NFT que tem muita concorrência pra lá dentro, é muito provável que eles vão te dar muito valor por ser um holder dessa NFT. E quando eu digo holder, é uma pessoa que segura a NFT no caso, né, pessoal? E pra você conseguir capturar de fato todo esse valor que a NFT que você tá holdando, ou seja, segurando, vai te dar, você precisa estar ativo na comunidade, você precisa estar vendo as atualizações que eles estão fazendo, as conexões que eles têm no mundo. Então esse tipo de análise é extremamente importante para você saber se vale a pena ou não. Então como você sabe a hora de vender a sua NFT? E para isso você precisa criar a sua própria estratégia, porque se eu falar a minha, não vai servir para você, porque a gente tem coisas diferentes. Eu posso ser mais novo, eu posso ser mais velho, eu posso ter mais dinheiro, eu posso ter menos dinheiro, eu posso aceitar perder mais, eu posso aceitar perder menos. Então todas essas informações são essenciais para você definir a sua estratégia. Então tenha em mente 3 dessas coisas aqui. Quanto é o suficiente você ganhar? Então quanto que você quer ganhar? Se você quer fazer coisas rápidas, se você quer fazer coisas demoradas, quanto que você está disposto a perder, porque saiba que esse mercado é extremamente arriscado, porque quanto maior o potencial de lucro, maior o potencial de perda também, pessoal. Então vocês têm que sempre pensar na relação de risco-retorno, quanto você está disposto a perder para ganhar 1000 vezes, para ganhar 100 vezes, e até quando você pretende ficar com esse dinheiro que você está investindo de fato parado. Esse dinheiro vai fazer diferença na sua vida se você perder? Porque se sim, aí você tem que repensar a sua estratégia. Então um dos exemplos que eu quero trazer aqui para vocês hoje para representar como que eu utilizei essa estratégia foi o caso do Toxic Schools Club, que era uma coleção que eu enxergava bastante potencial. Eu via muita gente falando sobre ela no Twitter e em outras redes sociais. Eu falei, isso pode ser bem interessante, ainda que não tem tanta gente assim falando. E como o investimento era relativamente baixo para mim, foram R$1000 que eu falei, bom, se eu perder esses R$1000 não vai fazer tanta diferença assim na minha vida. Aí eu decidi comprar e depois de alguns dias eu consegui ter um lucro de mais de R$12.000. Então essa é uma situação que representa muito bem como que você tem que gerenciar seu risco. Cara, se R$1000 faz diferença na sua vida, você tem que tomar mais cuidado, você tem que ir com outras coleções. Também tem várias opções se você não quiser arriscar tanto dinheiro, mas isso já é um conteúdo muito mais aprofundado que não dá pra abordar aqui nessa aula. Então é isso, pessoal, muito obrigado que você assistiu essa aula até o final. Essa foi somente a primeira aula da semana das NFTs e eu te espero na minha segunda aula, que eu vou falar mais sobre o universo de criptomoedas, quarta-feira, dia 3 de agosto, às 8 horas também aqui nesse canal novamente. E se você acha que esse conteúdo te ajudou a entender verdadeiramente o que é um pouquinho mais do mercado de NFT, então o que é essa tecnologia, como que você faz para lucrar, existem sim estratégias, né, para você conseguir ganhar mais dinheiro. E mais do que isso, se você tá realmente a fim de sair na frente de todo mundo, já sabendo do qual o potencial das NFTs, comenta a hashtag vou lucrar com NFTs. Todo mundo que me marcar e comentar essa hashtag eu vou estar repostando nos meus stories. Então por hoje é isso, muito obrigado e eu tô te esperando na minha segunda aula no dia 3 de agosto às 8 horas da noite. Muito obrigado e até a próxima.